Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão das pessoas com deficiência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre boas práticas de inclusão, tendo como pano de fundo o uso do cordão de girassol, né? A gente sabe que o cordão de girassol é uma ferramenta, é um item que vem sendo cada vez mais utilizado também no mundo corporativo para que a gente identifique pessoas com deficiência que não têm aquelas deficiências muito aparentes ou que têm uma deficiência oculta, como a gente costuma dizer, né? Então, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com autismo, muitas vezes uma pessoa que tem algum tipo de restrição de mobilidade, nem sempre isso está aparente. E o uso do cordão de girassol, essa ideia da ferramenta do cordão de girassol, é exatamente para que a gente levante uma atenção quando a gente encontra uma pessoa que usa esse cordão. Isso, na prática, é bem importante, porque muitas vezes a gente, quando não identifica que aquela pessoa tem algum tipo de deficiência, a gente pode cometer alguns equívocos. Então, imagine que é uma pessoa que tem surdez, e aí a gente fala com a pessoa não responde, aquilo pode ser mal interpretado. Ou então, uma pessoa que tem algum tipo, o autismo em algum grau. Nem sempre isso está tão aparente. Então, às vezes, algumas estereotipias, né, não são tão perceptíveis, ou então, depois que a gente identifica o cordão de girassol, a gente pode entender o porquê de certo comportamento, ou de certo tipo de movimento, ou de estereotipia, né? Então, tudo isso é muito subjetivo e tudo muito relativo no nosso dia a dia. E com tantas coisas que nós temos que prestar atenção, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia ali, é importante que a gente tenha um item, uma ferramenta que chame a atenção para essas deficiências que podem estar ali ocultas. Então, o cordão de girassol nasceu com essa ideia, e muitas vezes, né, as empresas perguntam para a gente qual é a maneira mais adequada, qual é a maneira mais legal de se usar, ou também de trazer essa ideia para os colaboradores, porque lógico que o uso ele é opcional, não é obrigado, mas a própria pessoa com deficiência também muitas vezes se sente confortável, porque isso deixa com que ela fique ali, faz com que ela fique mais tranquila no seu dia a dia, né? Eu mesmo, em particular, já presenciei algumas situações, por exemplo, em empresas que têm pessoas com deficiência no atendimento ao público. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, como estoquista, uma pessoa que muitas vezes ali no mercado está repondo os produtos de uma prateleira. Nós temos já há algum tempo, e eu lembro disso, pessoas que usam, por exemplo, um colete. Olha, tenho deficiência auditiva, ou então deficiente auditivo, né? Mas o cordão de girassol, e aí vai aqui muito também a minha percepção, já conversando com algumas pessoas em relação a isso, ele é um item que é mais confortável, né? Não é um colete, é uma coisa que muitas vezes pode ser também usada como algum tipo de acessório, né? Então, o cordão de girassol, o fato é que cada vez mais ele vem sendo utilizado pelas pessoas com deficiência e as empresas vão desenvolvendo a sua própria metodologia de aplicação em relação a isso, porque é importante um trabalho de conscientização para as pessoas, e eu digo para as pessoas com e sem deficiência, para que as pessoas entendam o que aquilo significa, o que aquilo de fato pode trazer de benefício no dia a dia de trabalho, né? E as próprias pessoas com deficiência também vão aderindo a essa ferramenta que vai se tornando cada vez mais comum, né? E é importante dizer também que o cordão de girassol, ele nasceu como uma ferramenta para identificar pessoas com deficiências ocultas, né, na sua grande maioria.
É importante dizer isso porque o cordão de girassol ele não foi pensado para ser usado por pessoas que, a rigor, não têm uma deficiência. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem enxaqueca, né? Isso não é considerado como uma deficiência, não tem um laudo que caracterize uma deficiência. Ou então uma pessoa que, por exemplo, tem diabetes, né? Uma pessoa que tem diabetes, mas que não tem nada que caracterize de fato uma deficiência, né? Por conta, da diabetes, sei lá, uma deficiência visual ou de repente algum tipo de restrição, de movimento, né? Ou amputação, né? Não existe isso. E a gente sabe que ter uma deficiência significa, sim, em alguns momentos, se você não tem, inclusive, a ferramenta mais adequada, ou se você não tem um ambiente mais bem preparado para o seu trabalho, ter deficiência significa, sim, estar em desvantagem em alguns momentos. Então, o cordão de girassol vem com essa função, com esse significado, né, de ajudar na adequação para que as pessoas com e sem deficiência convivam de maneira mais harmônica, de maneira mais orgânica, de maneira mais dinâmica, né? Sem colocar a questão da deficiência como um problema ou então como uma coisa que separa as pessoas, né? Não, todos podemos conviver em harmonia, no mesmo espaço, cada um realizando a sua atividade, sempre respeitando as características que cada um tem. E no caso das pessoas com deficiência, é importante você ter um item que alerte as pessoas de que você pode, em alguns momentos, precisar de algum apoio, precisar de alguma ajuda, ou tudo bem se alguém apontou e você não viu, ou falou com você naquele momento e você não percebeu, né? Legal que as pessoas também que não têm deficiência, elas começam a ter uma postura mais colaborativa. Isso é muito importante, né? Uma postura de ajuda assistencialista não é legal, mas uma postura colaborativa sempre é muito bem-vinda. Então, o cordão de girassol, nesse contexto, vem como uma ferramenta bacana para ajudar em todo esse processo. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.